Se você assistiu essa série inteira, provavelmente se reconheceu em mais de um padrão. Talvez em dois, talvez em três, talvez tenha assistido todos os vídeos pensando, pronto, eu sou todos. Só que repara numa coisa, tá? Em todos os padrões existe uma tentativa de evitar alguma experiência difícil. Uma das combinações mais comuns é a aprovação, medo de conflito e dificuldade de impor limite. A pessoa quer ser bem vista, evita desagradar e evita confrontar. E vai aceitando coisas que gostaria de recusar, aceita uma demanda extra, aceita um prazo ruim, aceita uma situação desconfortável, aceita mais uma vez, mais uma. Por fora parece colaborativo, mas por dentro tem cansaço, ressentimento, aquela sensação constante de estar se deixando de lado. Tem uma outra combinação muito comum que é controle e dificuldade de impor limite. Essa geralmente aparece em pessoas extremamente competentes. As outras pessoas recorrem a elas porque sabem que elas resolvem. E sim, elas resolvem. O problema é que resolvem tanto que começam a carregar coisas demais, que nunca deveriam ter sido delas. A sobrecarga que não nasce da necessidade de agradar, ela nasce daquela sensação de responsabilidade, da crença que, eu preciso segurar tudo. E existe uma terceira combinação, que é os 4 padrões ao mesmo tempo. É mais comum do que você pensa. Com algumas pessoas, você busca aprovação. Com outras, você evita conflito. Em determinados contextos, você assume o controle. E você quase sempre absorve mais do que deveria. Resultado, uma vida profissional vivida em estado de alerta constante. Como se estivesse sempre administrando alguma coisa, alguma relação, algum problema, alguma expectativa. Eu não escolhi falar sobre esses padrões por acaso. Eu conheço esse funcionamento por dentro. Eu já vivi tentando agradar, evitando conflitos, assumindo responsabilidades que não eram minhas, acreditando que eu precisava dar conta de tudo. Eu aprendi a reconhecê-los quando eles começam a aparecer, sim, porque eles ainda tentam voltar. Qual que é a diferença? Que hoje eles não conduzem mais as minhas decisões. Existe espaço para escolher diferente. E para mim é isso que significa transformação. Tem uma coisa importante que eu queria deixar muito claro aqui para vocês. Nomear um padrão não resolve o padrão. Você pode terminar essa série sabendo exatamente qual que é o seu funcionamento e repetir tudo de novo na próxima situação difícil. Isso não significa que nada mudou, tá? Significa apenas que padrões não desaparecem porque foram entendidos intelectualmente, mas sim alguma coisa muda. Antes você só sentia o efeito, o desgaste, a culpa, frustração, sobrecarga. Agora existe contexto, existe compreensão. Talvez você ainda saia de uma reunião pensando, eu devia ter falado. Só que agora você consegue perceber o que aconteceu ali. Talvez ainda aceite uma demanda que não queria aceitar, mas agora você consegue enxergar o mecanismo funcionando. Isso parece pouco, mas não é. Por quê? Porque escolha só existe quando existe consciência. Enquanto está tudo no automático, não existe escolha, existe repetição. E é aqui que eu queria falar também com quem lidera. Por quê? Esses padrões não vivem só dentro das pessoas, elas aparecem nas relações, nas equipes, na cultura. É quando ninguém discorda na reunião, mas todo mundo discorda depois no corredor. Quando um problema que era conhecido já há semanas não foi trazido antes, a tempo. Quando existe aquele líder que está exausto, enquanto a equipe está ali esperando autorização para decidir coisas simples. Acontece também quando as pessoas mais competentes elas estão sobrecarregadas. Acontece muito, as mais competentes estão sempre sobrecarregadas e outras pessoas nunca conseguem crescer. Tudo isso fala sobre padrões, não de um indivíduo, mas de um sistema. Por isso que eu não vejo essa conversa apenas como algo pessoal. Ela é profundamente organizacional. Organizações também desenvolvem formas automáticas de funcionar. Muitas vezes o problema não é falta de processo, não é falta de ferramenta, muito menos falta de talento. Às vezes o problema está na dinâmica relacional. Antes de encerrar, eu quero fazer uma ressalva importante. Essa série oferece um mapa, tá? Um jeito de olhar, um vocabulário, mas existem experiências que são profundas demais para serem elaboradas através de conteúdo. Tem coisas que um vídeo ajuda a perceber e tem coisas que precisam de espaço de escuta, de elaboração, de acompanhamento. Se ao longo dessa série você percebeu que esses padrões têm trazido sofrimento, prejuízo para os seus relacionamentos ou para o seu trabalho, talvez seja o momento de buscar esse apoio. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. E eu fico muito feliz de ver que esse tema também começa a ganhar espaço dentro das empresas, com a atualização da NR01. Ela trouxe uma discussão importante sobre os riscos psicossociais no trabalho. Ela ajuda a legitimar uma conversa que por muito tempo ficou invisível.
Organizações têm sim um papel essencial na construção de ambientes mais saudáveis. Depois dessa série, espero ter trazido a você consciência, que você perceba que não é falta de inteligência, não é falta de maturidade, não é falta de habilidade. Existe um padrão, existe uma lógica, existe uma história por trás. E quando uma coisa ganha nome, ela deixa de ser apenas um incômodo difuso. Ela passa a poder ser observada, questionada, elaborada. Obrigada por ter acompanhado essa série até aqui. Se ela fez sentido para você, compartilha com alguém do seu time, com alguém que você lidera, ou com alguém que você reconheceu em algum desses padrões. Te vejo no próximo conteúdo. Beijo!